Existe um padrão conhecido que atacantes usam para identificar e priorizar alvos em arquiteturas de inteligência artificial. Eles não começam se perguntando qual modelo de linguagem você utiliza ou qual fornecedor desenvolveu. A primeira pergunta é muito mais simples. Esse agente reúne 3 características essenciais ao mesmo tempo? Ele processa input não confiável, ele possui acesso a sistemas sensíveis e ele pode executar ações com efeitos reais nesse ambiente? Cada uma dessas capacidades, isoladamente, é perfeitamente administrável. Receber input não confiável é esperado. Você valida, filtra, restringe contexto e monitora. Ter acesso a sistemas sensíveis também é algo comum. Você aplica autenticação, autorização, segregação de privilégios e auditoria. Executar ações no ambiente também não é um problema por si só. Você limita escopo, define aprovações e estabelece controles operacionais. O problema surge quando essas 3 capacidades coexistem em um mesmo agente. Nesse momento, a arquitetura passa a concentrar todas as condições que um atacante procura, e isso muda completamente a equação do risco. O maior impacto deixa de depender da sofisticação do ataque e passa a depender da quantidade de poder que a própria arquitetura entregou ao agente. Em outras palavras, o sistema já faz o trabalho pesado. O atacante não precisa quebrar a autenticação, não precisa explorar uma vulnerabilidade complexa, não precisa comprometer a sua infraestrutura. Ele precisa apenas convencer o agente a utilizar de forma legítima os privilégios que este já possui. Observe o fluxo. O usuário envia um prompt cuidadosamente elaborado, o agente interpreta aquele conteúdo como uma instrução válida e, com as credenciais e permissões que esse agente já possui, ele acessa plataformas internas, bancos de dados, APIs ou outros sistemas de negócio. Em seguida, executa consultas, alterações nas integrações ou outras ações nesse ambiente, tudo utilizando funcionalidades previstas pela própria arquitetura. Do ponto de vista técnico, muitas vezes não houve invasão tradicional. O comportamento é exatamente aquele para o qual o agente foi projetado. A diferença é que a intenção foi manipulada. Casos documentados ao longo de 2026 demonstraram exatamente esse padrão. Em alguns cenários, pesquisadores obtiveram acesso amplo a plataformas internas em menos de 2 horas, explorando apenas essa combinação de capacidades presentes num mesmo agente. O vetor de ataque não era extraordinário, a arquitetura que foi mal planejada. E esse é o ponto que costuma passar despercebido. Ainda existe a tendência de medir risco pela complexidade do ataque, mas em arquiteturas de agentes, essa lógica frequentemente falha, pois quanto mais capacidades críticas você concentra em um único agente, menor tende a ser o esforço necessário para produzir impactos significativos. É por isso que tantas arquiteturas em produção já nascem vulneráveis por design. Recebem instruções abertas de usuários, estão conectadas a CRM, RP, outros sistemas financeiros, bases de dados e APIs internas, e possuem autonomia para executar ações utilizando credenciais privilegiadas. Separadamente, essas decisões podem até fazer sentido, mas combinadas formam exatamente a tríade que um atacante procura. Se você quer identificar rapidamente esse cenário, se faça apenas essas 3 perguntas. O agente processa informações cuja origem você não controla completamente, ele possui acesso a dados, serviços ou sistemas sensíveis e ele consegue executar operações que vão produzir efeitos reais nesse ambiente? Se a resposta for sim, para as 3 perguntas, existe uma concentração de risco que merece revisão imediata. Não porque o seu agente seja inseguro, mas porque sua arquitetura concentra capacidades que ampliam drasticamente o impacto de qualquer manipulação que ocorra nesse ambiente. A solução é evitar que essas capacidades coexistam sem barreiras, separar o processamento de input não confiável do acesso privilegiado, aplicar o princípio do menor privilégio, exigir aprovações para ações críticas e segmentar responsabilidades entre agentes diferentes. Revisar a arquitetura sobre a perspectiva de abuso e não apenas de funcionalidade, porque quando esses 3 fatores aparecem, o impacto deixa de depender apenas da habilidade do atacante.